Sim. Vamos então avaliar aqui a tão recomendada flexibilização do trabalho, que chegou pela voz de Helena André, essencialmente em 3 medidas que vão tornar os despedimentos mais baratos. Gostava de ter então o teu comentário em relação a esta criação de um teto máximo às indemnizações, que deverá ser, de todas as medidas, muito provavelmente a mais polémica, principalmente junto dos sindicatos. Aliás, já o é. O que é que vai mudar, essencialmente? Mas a mais, aquela que eu acho mais positiva todas as medidas que foram Mais positiva apresentadas. porquê? Mais positiva porque, vamos lá ver, muitas vezes existe um problema entre a relação entre a entidade, entre os empresários e os seus colaboradores, nomeadamente aqueles que têm mais anos de casa, que às vezes, por essa razão, Não são dispensados. não são dispensados. Não são dispensados. E às vezes também eles próprios se acomodam e sabem disso e se acomodam. Eu costumo sempre dar o exemplo, e às vezes esquecemos disso. Não há muito pouco tempo, um setor que é dos setores mais competitivos em Portugal, que é o setor financeiro, a banca, logo a seguir, quando começaram as privatizações, o que fez foi precisamente isso. Fez um esforço muito significativo na requalificação dos seus quadros, nomeadamente contratando novos quadros. Recordo-me perfeitamente que todos os jovens que saíam das universidades licenciados em Economia ou Gestão, muitos de Engenharia, foram todos absorvidos pela banca, porque a banca criou condições de dispensar aquelas pessoas que já tinham mais anos de casa, e isso permitiu, paralelamente com uma questão que foi a modernização do ponto de vista dos sistemas de informação, etc., na banca, e do revirar do core da própria banca, permitiu à banca tornar-se um dos setores mais competitivos em termos nacionais e mesmo em termos europeus e mundiais. Esta pode ser uma medida, então, uma medida positiva, porque todos os trabalhadores têm que lutar mais pelo seu posto de trabalho, Claro, porque independentemente claro, do número de anos claro, de casa, exatamente, não são exatamente. pessoas indespedíveis, entre aspas. Exatamente. E tem havido, não estou a generalizar, tem havido muitas situações que as pessoas sabem, as pessoas são racionais, sabem disso, que à medida que os anos vão passando, as indemnizações são mais pesadas e depois dá o direito de negociar. E, de certa maneira, acomodam-se. E isso, ao estabelecer-se aqui um teto, vai permitir aqui um novo poder negocial por parte da entidade patronal. Vamos olhar para mais uma medida, e o tempo começa a escassear, ainda temos mais 49 medidas para analisar. Sim. Empresas devem criar um fundo para financiar os despedimentos. Atenção que rapidamente o Governo se apressou a dizer que não são fundos públicos, são fundos das empresas. Isto é um custo acrescido para as empresas. Será que as PME vão conseguir financiar este fundo? Eu tenho a certeza que o Governo vai explicar bem essa medida. Mas pelo aquilo que nós já sabemos, não consigo perceber o que é o alcance dessa medida. Porque, vamos lá ver, tem havido um discurso no sentido, e o Ministro das Finanças já o fez, no sentido de haver aqui uma maior competitividade dos custos de trabalho. E o discurso e a confirmação disso foi quando o Ministro disse, por exemplo, ao nível da função pública, esta redução dos salários na função pública era para manter ad eterno, não era uma medida temporária. E chamou também a atenção que o setor privado também devia de acompanhar, ou seja, acomodar aqui os custos de trabalho àquilo que são a nossa produtividade. Portanto, o que é que o Governo pretende com isto? Se é reduzir a massa salarial, não o vejo como. Porque, do ponto de vista do empresário, um trabalhador que está disposto a ganhar 100, ou melhor, a entidade patronal... Ou seja, retirar da massa salarial para financiar este fundo privado. A entidade patronal está disposta a pagar 100. O trabalhador está disposto a trabalhar por 100. Mas como há esta situação de financiar o fundo da própria empresa, o que a entidade patronal vai dizer, não, olha, não é 100, vai ser 90, porque eu preciso canalizar isto para um fundo. Mas o custo está lá na empresa. António, mais medidas importantes. Muito provavelmente virá aquilo que se chama o lay-off. Vai-se falar do banco de horas, do pagamento das horas extraordinárias, ou seja, uma liberalização aqui dos horários e também da mobilidade dos trabalhadores. São medidas positivas, mexer nesta parte que é um bocadinho mais rígida no mercado laboral português? Temos que começar a pensar que a postura dos colaboradores e dos trabalhadores nas empresas não é cumprir um horário.
apenas. Às vezes é necessário ir um pouco mais longe do que isso. Há que ter em atenção a sazonalidade de algumas empresas e tudo isso tem que ser regulamentado. Uma outra medida, e esta eventualmente tida como uma surpresa, o Estado quer criar aqui um mecanismo especial para controlar as contas públicas dos serviços públicos que devem ser com limites, controladas trimestralmente e que podem vir a ter pesadas sanções. Confesso que essa medida surpreendeu-me e pela negativa. Porque recordo que ainda há muito pouco tempo, quando foi negociado o PEC 2 com o PSD, o Ministro das Finanças, uma das exigências do PSD foi que houvesse uma monitorização mais rígida das contas públicas. E o Ministro das Finanças disse que não era necessário, porque os instrumentos que tinha, nomeadamente o boletim mensal da Direção-Geral do Orçamento, eram suficientes. Disse o Ministro das Finanças, disse o Secretário de Estado do Orçamento, sempre o disseram, nunca viram como necessário novos mecanismos de controle das contas públicas. Ou seja, o que está aqui referido pelo Ministro das Finanças é o reconhecimento claro de que houve um descontrole completo das contas públicas este ano. E que o Ministro não quer repetir. E depois eu pergunto, aliás, ainda há muito pouco tempo o Sr. Ministro ainda referiu que pedia 6 meses para a consolidação das contas públicas do próximo ano. Que eram os 6 meses que davam para ver se as coisas estavam a correr bem ou não. Com este anúncio, é como digo, é o reconhecimento que as coisas não correram bem e que dificilmente vão correr bem para o próximo ano. Restam-nos poucos minutos para falar ainda de um outro grande grupo de medidas, que é, efetivamente, o apoio à internacionalização e à competitividade das pequenas e médias empresas. No essencial, as empresas vão ter mais dinheiro disponível e vão ter menos taxas para pagar com alguns dos programas. O que é que muda? Vamos ter mais empresas a exportar? Eu confesso que estou um bocadinho cético, mas talvez seja também da circunstância de vivemos numa crise neste momento. Mas estou um bocadinho cético com essas medidas de apoio às exportações, pelo seguinte: houve propostas, nomeadamente da redução da taxa social única para as empresas exportadoras. Rapidamente o Governo veio a dizer que não havia condições financeiras do país para acomodar essa realidade, apesar do estímulo via das exportações poder induzir mais impostos. Portanto, se não havia condições para diminuir a taxa social única para as empresas exportadoras, porque tinham um problema de contas públicas, não consigo imaginar de que forma, através de benefícios fiscais para as empresas exportadoras que têm impacto no orçamento, poderão ajudar as empresas exportadoras. Portanto, devemos estar a falar sobretudo de medidas um pouco mais pontuais, com pouco impacto na própria economia. No essencial também não as conhecemos e é precisamente por isso que te gostava de perguntar. Estas medidas que nós não conhecemos são as medidas que vão hoje chegar a Bruxelas ao Conselho Europeu. De que forma é que também os investidores vão olhar para estas medidas? Normalmente os mercados gostam de ver coisas concretas, gostam de ver coisas aprovadas. As medidas chegam lá como 50 medidas, 50 intenções, ainda sem serem aprovadas, ainda sem resultados práticos. Será que os mercados vão deixar de penalizar Portugal por causa destas 50 medidas? Penso que não. Penso que não. Eu vou usar aqui uma expressão, e não é que eu concordo com ela, nós realmente estamos a viver aqui uma ditadura dos mercados. E depois depois há aqui uma situação que já aconteceu ainda recentemente. Os mercados estão a olhar para Portugal e estão a ver as medidas de Portugal face àquilo que aconteceu noutros países. Quando a Irlanda despede, ainda há pouco tempo, funcionários públicos, e é uma coisa que estas medidas não tocam, e parece que se tem esquecido um pouco que temos uma administração pública demasiado grande para a nossa economia, e aí vamos ter que tocar e fazer reformas profundas, e aí é que vai ser realmente duro. Quando os mercados olham para estes países, como a Irlanda, que tomam medidas a esse nível, quando olham para estas medidas, por muito bem intencionadas e muito positivas que elas sejam, eles vão desconfiar. Porque o benchmarking está feito. Impactos reais na economia que estas medidas podem ter, evitam a recessão em 5 segundos, António? Não. Não evitam. Elas podem ser um alento, uma esperança para os empresários continuarem a trabalhar, mas não vão evitar a recessão. Sem sombra de dúvidas, isso não há dúvidas. Vamos com certeza continuar a esmiuçar estas medidas em próximas primeiras horas nos outros dias, porque para já ficou por falar aqui a questão da justiça também, que é uma questão importante. António Albuquerque, editor executivo do Diário Económico, a fazer a análise neste destaque económico de quinta-feira, dia 16 de dezembro.